Olá, eu sou Ana Carolina Bolsoni, eu sou psicanalista e há 9 anos eu trabalho com mulheres especificamente com autoestima, autoimagem e autovalor. Você já se perguntou o que você passou, o que você enfrentou para buscar um estilo de vida, digamos, saudável, para poder emagrecer a todo custo, para poder ter uma rotina que a sociedade diz que é certo, que é correto? As dietas malucas que você já fez, ou quantas vezes deixou de comer, quantas vezes maltratou o seu corpo ficando sem comer, sem se alimentar e sem dar alimentos nutritivos? Porque tanto quando você castiga o seu corpo não dando o alimento necessário, como quando você ingere coisas que lhe fazem mal, que prejudicam a sua saúde, é uma forma de maltratar o corpo, mas talvez você não tenha percebido isso. Trabalhando com a autoestima dessas mulheres durante esses 9 anos, eu percebi que a maior queixa das mulheres é a queixa da aparência física. Então, as mulheres, geralmente, nós temos uma ideia, uma concepção do que é a nossa autoimagem. Mas vamos voltar lá atrás. A nossa autoimagem, ela é construída na nossa infância, a partir dos olhos do outro, dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. Nós começamos a ver o mundo, a enxergar o mundo a partir dos olhos deles. Então, o que nos falaram que é certo, que é correto, que é bonito e que é feio, determina a nossa imagem perante o mundo ou a sociedade. Quando a gente passa por situações de querer ter uma rotina saudável a todo custo, sem ter sido essa a nossa rotina natural, muitas vezes a gente maltrata o nosso corpo físico. E o nosso cérebro entende que eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que me alimentar melhor. E esse tenho que, o nosso cérebro entende como uma punição e não como algo prazeroso, que você está se beneficiando. Então, primeiro ponto, troco o tenho que por eu escolho. Então, eu escolho me alimentar melhor, eu escolho comer coisas mais saudáveis, eu escolho nutrir o meu corpo, eu escolho. Sempre é uma escolha e não como tenho que, algo como punitivo. Dependendo de como a nossa autoimagem foi construída, é a forma que a gente leva na vida adulta. Só que a forma que a gente leva na vida adulta muitas vezes se torna muito autocrítica, né? Muito perfeccionista, e o que acaba nos deixando muito mal às vezes, né? E sempre buscando a aprovação externa. E nessa busca da aprovação externa é justamente quando a nossa autoestima não tá legal, ela tá bem para baixo. É aquela busca incessante de ser aprovada, de ser aceita, ou de estar em um padrão ou um perfil que o outro quer que eu esteja. Eu falo isso com muita propriedade, porque da minha experiência eu passei por isso. E eu sei muito bem como é a gente ficar se encaixando em padrões que nos disseram que é certo, né? E que é correto. Só que muitas vezes a gente se judia tanto, a gente se maltrata tanto para poder atender exigências que outras pessoas falaram pra gente que é certo. E a gente acredita fielmente que é aquilo. Então, o segundo ponto é reconhecer como que tá a minha autoestima, né? Eu dou muito valor à opinião das outras pessoas. Eu me acolho com amor, com autocompaixão, com carinho ou não? Eu simplesmente aceito que o bonito é ter aquele determinado corpo físico e tá tudo bem. Então, segundo ponto, depois que você reconhece, né, essa sua questão da autoestima, segundo ponto é se acolher e entender. Depois que você começa a compreender que essa autoestima foi desenvolvida lá na sua infância e que hoje na fase adulta você pode carregar coisas, carregar mesmo, tá? Porque é pesado. Você pode carregar pensamentos e visões do que outras pessoas te falaram. A gente precisa desconstruir essa imagem. E posso falar uma coisa? Nem sempre é uma tarefa muito fácil, porque o nosso pensamento já está condicionado ao que é, o que falar, o que é bonito, né? E como que a gente deve ser colocada nessa sociedade.
Mas um segundo ponto é o seguinte: quando a gente se trata com gentileza, quando a gente se trata com amor, aprendendo a substituir os pensamentos negativos por positivos, quando a gente entende que nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo, tudo se torna muito mais leve. Este corpo, eu zelo, eu tenho amor, eu faço uma nutrição nele, mas eu não sou este corpo. Então, eu tenho muito mais auto-amor e cuidado com ele, fazendo escolhas positivas, fazendo com que eu cuide cada vez mais da minha saúde. É diferente de ser este corpo, me maltratar, ficar sem comer, sem me alimentar, ou quando eu comer só um pouquinho, que é para não engordar. E quando a gente fala de autoestima, a gente fala de se valorizar, de alto valor. Quando a gente vai comprar um imóvel, tem o valuation, né, que é o valor que dão para esse imóvel. A nossa autoestima é o nosso valuation, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você se dá este valor ou você está sempre esperando que o outro te dê esse valor? São duas coisas bem diferentes. Quando você se dá este valor, nada do que te disserem vai afetar internamente você. Mas quando a gente deixa esse valor na mão de outra pessoa, isso afeta. Sabe aquele dia que você tá bem e aí de repente você ouve algum comentário e esse comentário ele te incomoda? Pode ter sido uma crítica ou pode ter sido um elogio um pouco disfarçado. E isso te incomoda? Sabe por que te incomoda? Porque você começou a duvidar dos seus valores, inclusive da sua autoestima, do seu alto valor. Então, quando você começar a duvidar do seu alto valor, é hora de parar este pensamento, identificar esse sabotador interno e pensar, peraí, vamos ver aqui, uma pessoa me falou uma crítica, eu sou isso mesmo que essa pessoa está falando? Ou não, eu sou de determinada forma como eu me valorizo. Então, quando a gente aprende a aceitar, né, a acolher isso e entender quem realmente nós somos, tudo fica mais leve. Esse é um processo de autoconhecimento, ele não é um processo muito simples, onde eu durmo de um jeito e acordo do outro, mas ele é um processo que ele traz muitas elaborações, né, para o nosso psiquismo, para a nossa mente. Então, quando você começa a elaborar esses pensamentos, você vai começando a identificar os seus sabotadores internos, inclusive aquele sabotador, onde fala para você cuidar da sua saúde, para você ir para academia, se exercitar, mas você não vai porque tá chovendo, porque deu preguiça e N obstáculos, né? Então, aprender também a definir limites, né? Aprender a dizer não, manter relacionamentos saudáveis e também uma outra coisa muito importante é evitar comparações. Uma coisa que mulher faz demais é se comparar, né? E eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Na comparação, sempre alguém está perdendo. E esse alguém geralmente é a gente. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente ficar muito tempo no Instagram, ficarmos muitos minutos ali rolando o feed do Instagram, e a gente começa a ver pessoas muito bonitas, claro, porque os nossos olhos procuram essa beleza, né? A gente quer ficar olhando coisas feias, a gente quer olhar coisas bonitas. E quando a gente vê, a gente já tá tomado lá em corpos bonitos, esculturais e teoricamente saudáveis. A gente nunca sabe se isso é realmente uma verdade. A gente supõe, né, que a pessoa tem uma vida feliz, que a pessoa tem um corpo saudável e por aí vai, a gente começa a projetar um monte de coisa. A gente começa a deduzir as coisas, né? E aí a gente começa a se comparar. Nas comparações a gente sai perdendo sempre. E aí um outro ponto importante que é comprovado que 30 minutos olhando uma rede social, essas imagens belas e bonitas, a gente começa a se sentir mal. E por quê? Volta lá nas comparações.
Tem algumas fases que nós, mulheres, estamos até mais propícias para fazer essas comparações, que é numa fase da gente, que a gente chama de TPM, né? Que as pessoas chamam de tensão pré-menstrual. Hoje eu já descobri que isso não é mais uma tensão e são pontos de vista, modo de olhar, né? Perspectivas diferentes. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Então, o que eu percebo? Nessa fase é muito comum a gente ficar nessa busca cada vez mais sobre outros corpos bonitos e querendo fazer 1001 projetos, é onde as mulheres mais se decepcionam e se frustram, né? Porque é um momento onde às vezes a gente está um pouquinho mais inchada, um pouquinho tá mais retida, né? E isso acaba influenciando no nosso modo de ver, na nossa autoimagem, né? Então, Carol, a gente tem que olhar o Instagram, essas imagens bonitas, em outros momentos, ou eu não posso mais ficar olhando imagens de pessoas bonitas? Você pode olhar as imagens que você quiser de pessoas, inclusive para você se admirar nessas pessoas, né? Mas não pessoas para você ficar se comparando e comparando a sua vida. A sua vida é a sua história. É só você que sabe de todo o caminhar que você teve, que você passou. Então, esse vídeo já está um pouquinho longo demais. Se vocês quiserem mais informações a respeito sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre mulher, ciclo menstrual, eu falo algumas coisas lá no meu Instagram, Ana Carolina Bolsoni _ e eu espero poder ter auxiliado de alguma forma até aqui com um pouquinho de informação para vocês. Gratidão!